Seria difícil encontrar um sistema de crença supostamente científico mais extraordinário que o criacionismo, cujas afirmações negam não apenas a biologia evolucionária, mas a maior parte da cosmologia, física, paleontologia, arqueologia, geologia histórica, zoologia, botânica e biogeografia, para não falar da maior parte da história humana antiga. De todas as afirmações que temos investigado na revista Skeptic, encontrei apenas uma que eu possa comparar ao criacionismo pela facilidade e certeza com que nos pede para ignorar ou descartar tanto conhecimento existente. É a negação do Holocausto. E as similaridades dos métodos de raciocínio dos dois são impressionantes. Olá, eu sou Carlos Pérola, este é o canal Livremos, canal onde eu falo sobre livros não fictícios de áreas como filosofia, sociologia, política, entre outras, mais precisamente sobre livros que eu considero que podem contribuir de forma direta ou indireta para a construção de vidas melhores, de vidas mais livres, na medida do possível, de tudo aquilo que possa nos fazer mal. Eu parto do entendimento de que ter uma visão mais realista possível do mundo no qual estamos inseridos é um passo bastante importante para pensarmos no que dá para fazer nesse mundo, o que dá para fazer de nossas vidas. Por isso pretendo que a defesa da ciência, de um ceticismo saudável, de um bom uso da razão, sejam temas recorrentes aqui no canal, e é nesse eixo temático que eu me centro nesse vídeo, assim como fiz no vídeo anterior. Esse é o segundo e último vídeo que estou fazendo sobre o livro Por que as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas, do Michael Shermer. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que o faça. O Shermer vai iniciar essa segunda metade do livro focando no embate entre evolução e criacionismo. Embate esse que nos permite seguir pensando nas distinções entre ciência e pseudociência, sobre as quais eu já falei bastante no vídeo anterior. A ideia de que a vida e todos os seres vivos que existem, plantas, animais, etc., e inclusive o próprio ser humano, foram criados diretamente por um Deus, é uma ideia que vigorou durante muitos anos ao longo da nossa história, sem grandes concorrências. Os detalhes dessa criação acabam variando entre diferentes religiões, mas no nosso mundo ocidental, o relato mais difundido é aquele que encontramos na Bíblia, no início do livro de Gênesis, onde Deus, no caso Jeová, cria o dia e a noite, a terra e as águas, os animais e as plantas, e por fim o primeiro homem, posteriormente seguido da primeira mulher, que é criada a partir de uma costela do homem. As formas de interpretar esse relato de criação são bastante variadas. Há quem a interprete como uma metáfora, no qual esses dias devem ser entendidos como longas eras de milhares, milhões de anos, e há quem entenda o relato ao pé da letra. O mundo foi criado em 6 dias de 24 horas e a idade do nosso planeta é de menos de 10 mil anos. Posição essa que no livro vai ser chamada de literalismo bíblico. Segundo o autor, os adeptos desse literalismo bíblico não chegam a ser muito numerosos, mas ele também nos diz que o que lhes falta em quantidade, eles compensam em intensidade, se referindo aqui a todo o empenho desse grupo em atacar a teoria da evolução e defender que o criacionismo seja, por exemplo, ensinado nas escolas, como veremos mais adiante. Essa explicação religiosa sobre a origem da vida e, por extensão, sobre a origem de nós humanos, se viu fortemente abalada em meados do século XIX com a publicação do livro A Origem das Espécies, do naturalista inglês Charles Darwin. Darwin apresenta nesse livro o que conhecemos como a teoria da evolução, resultado de muito estudo, de muita coleta de evidências. Resumidamente, essa teoria nos diz que os seres vivos, em geral, são como são, não porque foram criados assim, mas porque passaram e seguem passando por um elaborado processo de transformação e adaptação em que, os novos indivíduos de uma espécie nascidos a cada geração nascem com características ligeiramente diferentes da geração anterior. 2. Dependendo de em qual ambiente esses indivíduos vivem,
existem algumas características que podem ser mais úteis para a sobrevivência e outras que podem acabar dificultando essa sobrevivência. 3. Os indivíduos que têm as características mais favoráveis para viver naquele ambiente acabam vivendo por mais tempo e, consequentemente, se reproduzindo mais e difundindo mais as suas características entre as gerações seguintes. 4. Com o passar de várias gerações, as características que se mostraram mais propícias para a sobrevivência naquele ambiente vão se tornando cada vez mais comuns, enquanto outras características vão desaparecendo. 5. Tudo isso faz com que a espécie em questão vá se transformando aos pouquinhos de uma geração para outra, e após um número grande de gerações, essas pequenas transformações acumuladas acabam resultando em grandes transformações, às vezes tão grandes que o que temos já é uma outra espécie. Sobre o primeiro ponto, o das pequenas mudanças que acontecem entre uma geração e outra, Darwin não sabia explicar muito bem por que ou como elas aconteciam, mas isso foi explicado posteriormente com o desenvolvimento da genética. E hoje se sabe que essas transformações são consequências de mutações ocorridas no interior das células, mais precisamente no DNA. Por trazer então essa explicação alternativa sobre a origem da vida, por mostrar que os seres humanos não foram criados tal como são hoje, por colocar os humanos como apenas mais uma espécie no meio de todas as outras, um pequeno raminho no meio da gigantesca árvore da evolução, tirando esse status especial que os relatos religiosos tendem a nos dar, a teoria de Darwin foi logo após sua publicação bastante mal recebida, criticada, ridicularizada. Afinal, a maioria das pessoas estavam acostumadas a acreditar no relato criacionista. E desde então, os defensores do criacionismo vão desenvolver diferentes estratégias de enfrentamento a essa nova teoria, sobretudo no que se refere ao ensino dela nas escolas. Focando no contexto norte-americano, Shermer vai identificar 3 dessas estratégias usadas pelos criacionistas ao longo do século XX. A primeira estratégia foi a tentativa de banir o evolucionismo, que vai se dar sobretudo através da criação de leis que proibiam o ensino da evolução nas escolas, usando argumentos que relacionavam o ensino dessa teoria a uma suposta degeneração moral da sociedade. No estado do Tennessee, vai ser criada em 1925 uma lei que tornava ilegal ensinar qualquer teoria que negue a história da divina criação do homem como ensinada na Bíblia e que, em vez dela, ensine que o homem descende de uma ordem inferior de animais. É de um descumprimento dessa lei que vai surgir o famoso caso do julgamento do macaco, em que um professor de ensino médio, John Thomas Scopes, foi julgado por ensinar a evolução em suas aulas. Esse caso é retratado no filme O Vento Será Tua Herança, filme de 1960 que teve várias regravações, a mais recente em 99, e que é interessante não só por ilustrar essa tentativa dos criacionistas de banir o ensino da evolução, mas também por, de forma mais ampla, nos fazer pensar em temas como liberdade de expressão, liberdade de cátedra, temas bastante pertinentes nesses nossos tempos de escola sem partido e afins. É justamente através do argumento da liberdade de expressão que nas décadas seguintes essas leis que proibiam o ensino da evolução vão começar a ser revogadas, obrigando os criacionistas a buscarem uma outra estratégia. Essa nova estratégia, desenvolvida sobretudo nas décadas de 60 e 70, consistiu em reivindicar tempos iguais para o ensino do criacionismo e do evolucionismo nas escolas, a partir da alegação de que a evolução é apenas uma teoria e as diferentes versões sobre a origem da vida e afins deveriam ser apresentadas aos estudantes de forma igual. Após mais uma série de embates legais nos quais se evidenciou os interesses puramente religiosos por trás dessa reivindicação, essa segunda estratégia acabou também não vingando. Logo, os criacionistas passaram para uma terceira estratégia que pode-se dizer que está em curso até hoje, e que consiste em defender o ensino do criacionismo vestindo com o rótulo de ciência. Mais precisamente, a expressão que vai se usar é ciência da criação. Os defensores dessa suposta ciência
vão tentar apresentá-la como algo dissociado da religião, como uma ciência séria que merece ser ensinada nas escolas junto às demais ciências. A estratégia vai dar certo no primeiro momento, com a criação de algumas leis determinando que a ciência da criação e a evolução deveriam ser apresentadas de forma equitativa nas escolas. Há então uma forte reação da comunidade científica. Cientistas de diferentes áreas vão se unir para denunciar o embuste que é essa ciência da criação, e depois de mais uma rodada de embates legais que acabam chegando até a Suprema Corte dos Estados Unidos, as leis favoráveis ao ensino dessa falsa ciência também acabam sendo revogadas, isso no fim da década de 80. Mas a ciência da criação ainda vai contar com defensores até os dias de hoje. O que há de problemático na reivindicação do criacionismo como uma ciência? A teoria da evolução se constitui a partir do método científico, da coleta de evidências, não de poucas, mas de uma infinidade de evidências no âmbito de diversas áreas da ciência, da genética à geologia, por exemplo. O criacionismo, por sua vez, não pode ser considerado como uma ciência porque ele não se constitui da forma como a ciência deveria se constituir, com um acúmulo de evidências bem corroboradas convergindo para uma conclusão. O criacionismo faz justamente o contrário. Ele parte de uma conclusão, de uma verdade pronta, pré-estabelecida, da opinião de que o que está escrito na Bíblia é simplesmente a verdade das verdades e nada poderá contradizer o que lá está escrito, e depois tenta coletar supostos indicativos que, dependendo da forma como forem interpretados, podem sugerir muito vagamente que o criacionismo é uma verdade. Algumas das falácias que eu apresentei no vídeo anterior vão acabar se manifestando no discurso criacionista, seja na tentativa de se usar um vocabulário científico, ciência da criação, seja no apelo a um raciocínio dualista em que qualquer coisa que supostamente contraria a evolução é entendida como uma prova de que o criacionismo está certo. Esse embate entre evolução e criacionismo pode parecer um pouco distante da nossa realidade, tanto no tempo quanto no espaço, já que o autor nos apresenta esse embate a partir do contexto norte-americano do século XX, mas a verdade é que é um tema que volta e meia reaparece em nossos noticiários, ainda nos dias de hoje. Novas tentativas de se levar o criacionismo para as escolas, ocupantes de cargos públicos nas áreas da educação, da ciência, defendendo o criacionismo ou o ensino baseado na Bíblia, ou até mesmo lamentando o fato de a religião ter deixado a ciência ser conduzida por cientistas. A ciência é passível de refutação e está em constante mudança à medida que novos fatos e teorias reformulam as suas visões. O criacionismo prefere a fé na autoridade da Bíblia sem se importar com as evidências empíricas que possam contradizê-la. Se os criacionistas estivessem certos, então estaríamos tendo graves problemas com a física, a astronomia, a cosmologia, a geologia, a paleontologia, a botânica, a zoologia e todas as ciências da vida. É possível que todas essas ciências estejam erradas? É claro que não. Mas os criacionistas acham que sim, e pior, querem que a sua anticiência seja ensinada nas escolas públicas. Além do tema da pseudociência, o autor também vai abordar, em uma parte do livro, o tema da pseudo-história, que acaba se desenvolvendo mais ou menos a partir dos mesmos mecanismos, das mesmas falácias que produzem a pseudociência. O principal exemplo que ele vai usar para falar sobre essa pseudo-história é o da negação do Holocausto. Há pessoas que afirmam, que defendem ferrenhamente que o Holocausto, o extermínio proposital de judeus nos campos de concentração ao longo da Segunda Guerra Mundial, simplesmente não aconteceu. Entre as alegações desses negacionistas vão estar a de que não houve uma política de extermínio intencional desses judeus, a de que as mortes de judeus nos campos de concentração aconteciam por outros motivos, como carência de alimentos durante a guerra, trabalhos em excesso, etc., a de que as câmeras de gás eram usadas apenas para remover piolhos de roupas e cobertores,
e a de que o número de morte de judeus ao longo da guerra foi entre 300 mil a 2 milhões e não 5 a 6 milhões, que são os números mais bem aceitos entre os especialistas. O autor vai resumir nos seguintes tópicos os métodos empregados por esses negadores do Holocausto, tópicos esses que nos esclarecem mais um pouco sobre como crenças estranhas em geral são forjadas, defendidas e difundidas. 1. Eles se concentram nos pontos fracos de seus oponentes e ao mesmo tempo é raro que digam algo definitivo a respeito de sua própria posição. 2. Eles exploram os erros cometidos pelos estudiosos que estão elaborando argumentos opostos aos seus e deixam implícito que se algumas poucas conclusões de seus oponentes estão erradas, então todas as conclusões deles devem estar erradas. 3. Usam citações de figuras destacadas da corrente oficial, em geral fora do contexto, para sustentar a sua própria posição. 4. Querem fazer crer que os debates genuínos e honestos de estudiosos a respeito de certos pontos de um campo de estudo são uma discussão sobre a própria existência do campo. 5. Eles se concentram naquilo que não se conhece e ignoram aquilo que já é sabido, enfatizam os dados que se mostram convenientes e descartam os que não se encaixam. Enquanto os defensores dessa pseudo-história fazem todo esse malabarismo para defender as suas teorias alternativas, o autor, usando mais ou menos os mesmos princípios que nos permitem separar ciência de pseudociência, vai nos mostrar que quando consideramos todas as informações disponíveis, sem ficar selecionando somente as que podem confirmar nossa teoria já pré-estabelecida, quando não nos entregamos às falácias típicas da pseudociência e da pseudohistória, o que temos, no caso do Holocausto, é uma variedade de evidências que, quando tomadas em conjunto, convergem para a conclusão de que sim, o Holocausto aconteceu, e a sua negação não passa de mais uma crença estranha. Nos capítulos finais do livro, depois de ter tratado sobre uma variedade de crenças irracionais, o autor vai retomar a questão que dá título ao livro: por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? E vai condensar suas respostas em 5 tópicos. 1. Credo consolans. O credo consola. Acreditar geralmente é algo reconfortante, que induz as pessoas a querer acreditar. No mundo caótico, cheio de imprevisibilidades, de contingências, uma existência que se mostra muitas vezes desprovida de sentido ou que tem características que gostaríamos que ela não tivesse, como a sua finitude, muita gente acaba encontrando consolo na crença, por exemplo, em alguma divindade que organize isso tudo, na crença de que haverá uma outra vida depois dessa, na crença de que é possível prever coisas sobre essa existência a partir da movimentação dos astros, das cartas de tarô, etc, etc. 2 e 3. Gratificação imediata e simplicidade. As explicações científicas para certos fenômenos muitas vezes são complicadas, cheias de detalhes, exigem um trabalho de busca, de pesquisa, de raciocínio. Já a crença em coisas estranhas, além de consolar, ela nos oferece geralmente explicações mais simples sobre essa complexidade do mundo e resolve de forma mais imediata nossas aflições oriundas do não saber, do não entender. 4. Moralidade e sentido. É também na crença em coisas estranhas que muita gente acaba encontrando respostas para certas questões mais existenciais que nos afligem e que supostamente não são respondidas pela ciência. Ou são respondidas, mas não da forma como as pessoas gostariam. Questões do tipo: qual o sentido da vida? O que devo fazer? O que não devo? De onde venho? Para onde vou? Cientistas e humanistas seculares têm boas respostas para essas boas perguntas, mas por muitas razões as suas respostas não chegam ao grande público. Para a maioria das pessoas, a ciência parece oferecer apenas uma lógica fria e brutal em sua apresentação de um universo infinito, indiferente e sem propósito. Pseudociência, superstição, mitos, magia e religião oferecem cânones simples, imediatos e consoladores de moralidade e sentido. 5.
A esperança brota eterna. Essa expressão, que na verdade dá título a toda a quinta e última parte do livro, foi retirada de um poema do poeta inglês Alexander Pope, e o Shermer usa para se referir à esperança que os humanos em geral tendem a ter sobre a constituição de um mundo melhor, de um futuro melhor, com níveis maiores de felicidade, sobretudo. O problema, segundo o autor, é que, ao longo dessa tentativa esperançosa de se construir esse mundo melhor, muita gente acaba se apegando a soluções fáceis, a promessas não realistas que tendem a estar associadas, mais uma vez, a crenças estranhas. Ainda como um último desdobramento da questão título do livro, o autor vai se perguntar por que pessoas inteligentes acreditam em coisas estranhas. Ele não se preocupou em dar uma definição precisa de pessoas inteligentes, ele está considerando aquelas pessoas que tendemos a enxergar como inteligentes, seja pela formação acadêmica, pela produção intelectual, etc. E a resposta que o autor vai dar sobre por que até mesmo essas pessoas acreditam em coisas estranhas, que ele vai chamar de uma resposta fácil para uma questão difícil, é: pessoas inteligentes acreditam em coisas estranhas porque têm capacidade para defender crenças às quais chegaram por razões não inteligentes. Pode parecer um pouco confuso, mas o autor explica da seguinte forma: as pessoas em geral, independente do nível de inteligência, dificilmente definem as suas crenças de uma forma absolutamente racional. Ao contrário, a soma de uma série de fatores meio que aleatórios é que acaba contribuindo muito mais para a definição de nossas crenças. Predisposições genéticas, predileções parentais, influência de irmãos, pressão dos pares, experiências educacionais, impressões de vida, preferências da personalidade, inclinações emocionais, influências socioculturais são alguns dos fatores que o Shermer cita. Uma vez constituídas essas crenças, a tendência da maioria das pessoas é a de racionalizar essas crenças, de apresentá-las como sendo fruto de altas reflexões, de se apropriar de argumentos que permitam a defesa dessa crença, etc. Segundo o autor, as pessoas mais inteligentes teriam uma maior facilidade para realizar essa tarefa de racionalização das próprias crenças. Isso vai ser feito principalmente através dos chamados desvio de atribuição intelectual e desvio de confirmação. Para explicar o desvio de atribuição intelectual, o autor menciona como exemplo uma pesquisa em que foi perguntado para algumas pessoas por que elas acreditavam em Deus e, em seguida, por que elas achavam que outras pessoas, em geral, acreditavam em Deus. Ao responder sobre as suas próprias crenças, as pessoas davam respostas que apelavam para explicações racionais. Eu acredito porque a complexidade do universo me faz concluir que deve haver um projetista por trás de tudo, e esse projetista é Deus. Já ao responder sobre as crenças alheias, as respostas mais evocadas eram respostas do tipo: as pessoas acreditam porque é reconfortante, porque elas receberam uma educação religiosa, etc. Esse desvio de atribuição intelectual se refere, então, à nossa tendência de enxergar as nossas próprias crenças como sendo sempre crenças racionais, oriundas de muita reflexão, etc. Nós dificilmente entendemos nossas próprias crenças como oriundas de uma necessidade de consolo, por exemplo, ou como oriundas do acaso, como o acaso de ter nascido em uma família que pratica a religião X e de ter sido ensinado a acreditar nessa religião. No desvio de confirmação, o que temos é uma tendência das pessoas a só considerar ou a dar mais valor às evidências favoráveis a alguma crença que a pessoa já tenha. Algo que já foi mais ou menos exemplificado na parte das falácias do vídeo anterior, ou há pouco nesse vídeo quando vimos os métodos dos negadores do Holocausto. Médiuns, adivinhos, leitores de mão e astrólogos, por exemplo, dependem todos do poder do desvio de confirmação para dizer aos seus clientes o
que podem esperar do seu futuro. Ao lhes oferecer eventos unilaterais, em vez de eventos bilaterais, nos quais mais de um resultado seja possível, a ocorrência do evento é percebida ao passo que a sua não ocorrência não é. É o caso da numerologia. A busca de relações significativas em várias medidas e números disponíveis em quase toda a estrutura do mundo levou numerosos observadores a encontrar profundo significado na relação desses números. O processo é simples. Você pode começar com o número que procura e tentar encontrar alguma relação que acabe expressando esse número ou outro número próximo. Ou então, o que é mais comum, você fica manipulando os números e vê se sai disso algo que possa parecer familiar. E quanto mais inteligente a pessoa, melhor ela faz isso. Essas foram então minhas considerações sobre o livro Por que as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas, do Michael Shermer. Agradeço a você que assistiu. Espero que os vídeos tenham contribuído para uma melhor compreensão sobre os temas da ciência e da pseudociência, da história e da pseudohistória, para se inteirar melhor sobre todos os temas que mencionei, além de outros que acabei deixando de fora. Eu recomendo fortemente a leitura do livro. Convido quem ainda não se inscreveu no canal a fazê-lo. Comentários também são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.